Estamos aqui mais uma vez no nosso programa Um Fato, Duas Visões, contando com a sua audiência. Esse programa que é produzido pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. Nossa convidada de hoje é a professora doutora Paula Regina Peron, psicanalista, professora do curso de Psicologia. Tudo bem, professora? Tudo bem, contente de estar aqui. Nós também felicíssimos de estar com ela, tanto eu quanto a minha colega, a professora Neide Nofres, que é da Faculdade de Educação. Paulinha, me diga, a gente trabalha muitos anos juntas e nem sempre a gente tem a oportunidade de falar sobre os nossos trabalhos específicos. Hoje nós vamos falar sobre vulnerabilidades e eu queria que você começasse dizendo um pouco para o nosso público o que você entende ou o que significa vulnerabilidades. Legal. Então, obrigada, do convite. Realmente pensei que esse seria um momento de contar um pouco mais de mim, Quando a gente está em sala de aula, nem sempre a gente está falando em nome próprio, A gente está transmitindo teorias, etc. Então pensei, puxa, que legal, vamos poder conversar de forma mais livre, Então, muito obrigada. Eu pensei, Márcia, em falar disso porque acho que é um desafio grande para a psicologia hoje, Apesar de não ser novidade, mas temos, acho, um cenário atual que convoca muito para pensar na questão das vulnerabilidades, Pensei em falar disso no plural porque acho que uma colaboração grande da psicologia é justamente pensar isso em muitas dimensões, Então, assim, para organizar o pensamento, eu acho que faz sentido a gente considerar dois eixos para a questão das vulnerabilidades. Um eixo são as vulnerabilidades sociais, Então, um sujeito está exposto a níveis diferentes, a depender de onde ele mora, a depender das instituições das quais ele participa, a níveis diferentes de vulnerabilidade, vulnerabilidades sociais, que dizem respeito às proteções ou não proteções, condições que ele recebe. Quer dizer, morar na rua, morar num lugar que não tem esgoto, que está próximo de um rio. Escola, que hospital, não tem escola. Exatamente. Então, para eu poder andar na rua, tem que ter alguém que pavimenta a rua, Que não tem recursos sociais. Exatamente. Então, é lógico que tem uma variação grande, entre as classes sociais, nos níveis de proteção às vulnerabilidades, E de outro lado, o outro eixo, para a gente pensar nisso, é a vulnerabilidade, digamos, intrínseca à experiência humana, Eu, como estudo bastante a psicanálise, sou de uma tradição psicanalítica, eu estou muito acostumada com essa dimensão, Porque Freud, que é o pai da psicanálise, sempre falou em desamparo, que é mais ou menos a tradução da psicanálise para essa questão da vulnerabilidade, Freud trata os sujeitos, pensa os sujeitos como sempre desamparados, marcados por um desamparo. O bebê nasce, ele precisa de alguém que cuida, Ao longo da nossa história, a gente vai precisando dos outros sempre para fazer identidade, para fazer inserções, para fazer os laços sociais, Então, falando de desamparo, Freud demarcou muito essa necessidade que a gente tem sempre de estar com os outros. De estar amparado. De estar amparado. Então, só para a gente pensar juntos, Existe um desamparo, vamos dizer, real, onde as pessoas estão desamparadas, então eu fico pensando no ponto de vista social, a Cracolândia, aquelas pessoas todas, quer dizer, ali todas soltas e tal. E há um desamparo que as pessoas se sentem desamparadas. Dizer, às vezes tem toda uma situação externa, mas ela se sente, ela não percebe as coisas ao lado. Vocês tratam os dois como vulnerabilidade? Sim, sim, sim.
Quer dizer, a gente tem termos específicos para pensar essas coisas, né? Justamente falando de desamparo, eu estava tentando traduzir para a psicanálise a dimensão de vulnerabilidade que é ontológica, estrutural, que a gente encontra em todos os sujeitos, né? As vulnerabilidades sociais, elas variam muito de sujeitos para sujeitos, né? Você nascer num país onde se oferece XY é diferente de nascer num bairro de periferia, enfim, onde a escassez para tudo está presente, né? O desafio maior, acho, do nosso trabalho é juntar essas duas pontas e não trabalhar na polarização dessas pontas, né? Como se a questão da vulnerabilidade social pertencesse a outros agentes que não os psicólogos, né? Ou só uma parte dos psicólogos, e por outro lado, como se o cuidado daquilo que é singular daquele sujeito, que é a maneira como ele metaboliza todos os níveis de desamparo e vulnerabilidades sociais que ele vive, fosse para um outro tratar, né? Eu acho que o desafio Quando é a as gente pessoas juntar. pensam em psicanálise, elas pensam, né, em complexo de Édipo e em frustração, essas coisas todas. E você está falando de algo que diz respeito também a um contato com ou a uma relação com o que se tem no entorno desse sujeito, né? Assim, como é que a psicanálise dialoga com essa questão, que é a questão ambiental, social, cultural? Que ótimo que você está perguntando isso, porque sim, acho que muitas vezes a psicanálise é vista como essa que vai ficar numa ponta só, né? No divã de preferência. Ela vai tratar o sujeito como uma coisa fechada, né? E, digamos, os níveis de desamparo e de vulnerabilidade seriam só responsabilidade dele, né? Mas acho, Márcia e Neide, acho que isso tem mais a ver com a forma como a psicanálise foi sendo transmitida do que propriamente com a origem da psicanálise, porque Freud disse textualmente que a psicologia individual é uma psicologia social, né? E os grandes autores posteriores a Freud, por exemplo, Lacan, vão sempre falar que aquilo que parece que é mais íntimo é onde a gente está mais marcado pelas relações, pela presença dos outros e pelo desamparo, né? Quer dizer, se a gente pensa que o bebê está se formando como gente quando ele chega, né? E precisa do outro, ele vai constituir o dentro a partir do que está vindo de fora, né? Então, a forma de pensar do Freud, apesar dele permitir que a gente interprete mais o trabalho dele como uma coisa endógena, fechada, um sistema isolado, permitiu também, e muito, que a gente pensasse que esse sujeito está lá, está para o mundo, está aberto a todos esses níveis de dependência do outro, né? E a gente tem que trabalhar com isso. Certo. Né? Nós, da educação, Paula, ao invés a gente usa menos o termo desamparo. Não sei se estaria correto, a gente fala crianças em situações de risco. Né? As ONGs que pegam as crianças, por exemplo, que fazem pequenos delitos, né? E vão lá para a Fundação Casa, para as crianças em situações de risco. Então, eles falam, ao invés de vulnerabilidade, a parcela que está em situação de risco, risco social, né? Tem sentido para você isso ou não? Isso não tem nada a ver com a vulnerabilidade? Sim, acho que tem sentido. Acho que as áreas têm termos diferentes, às vezes, para falar de coisas muito parecidas, né? Freud, quando estava falando de desamparo, ele estava falando mais do sujeito mesmo, do sujeito sozinho frente ao desafio que chega do corpo, ao desafio que chega da relação, ao desafio que chega da natureza, né? E para enfrentar essas ordens de desafio, ele vai ter que convocar um outro. Sem um outro, ele não vai conseguir construir uma resposta. Né? Então, mas aí quando a gente fala, né, da situação de risco, das questões sociais, da necessidade do outro, qual é as ações ou a ação possível do psicanalista, do psicólogo, que não seja eminentemente o trabalho de divã, de consultório? Muitas, Márcia, muitas. Acho que eu estava retomando esse pensamento, né? Desde Freud, o psicanalista não está só trabalhando no divã, né? Freud era cercado de discípulos que estavam em hospitais, que estavam em outras situações ligadas à questão jurídica, que estavam em escola. A gente conhece pouco
geralmente, desse início da psicanálise, que já vai dizendo que a psicanálise foi nascendo e se envolvendo com os diversos lugares onde o sujeito está. É óbvio que a obra de Freud ficou mais conhecida, e ele trabalhava no divã, né? Mas ele também não escutava esse sujeito como um sujeito isolado do mundo, né? O psicanalista hoje está na rua, ele está na escola, ele está no hospital, ele está também no divã, né? Mas para isso ele precisa se desgrudar de uma imagem que muitas vezes o próprio psicanalista toma para si, né? De que o ideal é escutar um sujeito entre quatro paredes, com a sessão marcada, sozinho, etc, né? Para isso basta ele resgatar a história inicial da psicanálise, né? E aí... Mas é um movimento novo na psicanálise, não é? Assim, Relativamente entendi novo. que ele está presente na história, né, na arqueologia da psicanálise, mas que durante um longo tempo a psicanálise, e ela é reforçada de diferentes maneiras, né? Porque quando a gente assiste, por exemplo, o programa Terapia, né, que é produzido por um psicanalista, Sim. tem-se muito mais essa visão, né, do cara que vai no consultório do psicanalista e vai tratar das suas questões com o psicanalista, né, mais do que essa visão, vamos dizer, externa. Assim também começa a nossa ideia, né, que vamos descobrir qual foi a coisa horrível que aconteceu na vida dele que faz com que ele seja isso hoje. O que mudou nessa visão da psicanálise hoje, quando ela passa a se preocupar com as questões da vulnerabilidade social? Eu acho que isso sempre teve presente, Márcia, mas isso teve menos visibilidade. Então, você vai procurar ao longo de toda a história da psicanálise, de lá até agora, tem gente fazendo isso. Ganhou mais visibilidade, acho, porque a gente foi enfrentando as convocações sociais. Então, tem vaga na escola, para lá vai um psicanalista, né? A gente foi se dando para essas aventuras de trabalho também, né? E acho que isso foi crescendo no Brasil, né? No Brasil a gente tem professores, enfim, pensadores importantes da psicanálise, que é chamada extramuros, ou psicanálise em extensão, ou a psicanálise implicada. O que eu gostaria, Paula, é vulnerabilidade e psicologia. Sim. Às vezes a gente ouve a palavra vulnerabilidade ou desamparo e articula com várias outras atuações. Serviço social, né? Claro. A própria educação, a pedagogia. Existe alguma especificidade quando você fala e a psicologia, para que o nosso público pudesse entender quando procurar a psicologia ou se é do serviço social? Porque hoje a Defesa Civil, por exemplo, está aí falando em vulnerabilidade, chama a Defesa Civil, chama não sei o quê, né, a serviço social. Então, você teria alguma especificidade para poder clarear isso para nós? Sim. Bom, é uma situação que convoca várias áreas do saber e do agir, né? Sim. Falou em vulnerabilidade, não dá para você imaginar que vai trabalhar sozinho, vai ter que trabalhar em conjunto, né? A contribuição específica da psicologia, e aí eu vou falar do lugar de psicanalista, sim, né? É valorizar, é descobrir, dar voz a um sujeito que está ali, né? A gente toma a cena da vulnerabilidade, então, como composta por muitos, mas a gente vai ter ouvido para um sujeito, né? Para tentar descobrir o que tem ali da história dele, que faz com que ele participe dessa cena de um jeito ou de outro, né? A gente vai tentar descobrir que potências ele tem para mudar aquilo que está sendo colocado para ele. Então, do ponto de vista da psicanálise, acho que o desafio grande é articular a escuta daquilo que é singular num sujeito e das metabolizações que ele faz, junto com o reconhecimento do que são marcas que vêm de fora. Um exemplo para dar para as pessoas? Como é que a gente faz isso quando a gente está com o sujeito? O que é articular com o cenário? Para o nosso público. Sim, sim. É a parte difícil, né? Que não tem fórmula, né? Seria bem... Eu ia gostar de falar para você, faz assim, faz assim, faz assim, né? Não é como fazer, mas assim, um exemplo que torne mais claro isso, sabe? Como, por exemplo, eu vou pensar um pouco no meu trabalho, talvez, né?
acho que cada vez mais eu consigo levar o meu cliente a entender que, assim, existe alguns sofrimentos que ele tem que não estão restritos a ele e ao seu mundo interno, a sua mãe e o seu pai, mas que dizem respeito à sociedade que ele habita e que está aí posta para um grande número de pessoas. Sim. E que tem isto que ele precisa entender e que tem também a forma como ele reage a isto. Então, é quando eu posso pedir para que ele reflita sobre as condições de trabalho dele, por exemplo. Né? As condições de trabalho hoje, que sentido tem. Então, é um pouco um exemplo de um paciente hipotético que possa tornar isso concreto para o nosso... Vou procurar dos estágios que a gente tem, né? Porque no quinto ano, com os alunos de psicologia, a gente vai para muitas situações institucionais onde a questão da vulnerabilidade se apresenta, né? Aí você chega lá na escola e o professor te fala de forma geral que esse menino é hiperativo, ou que ele sofre violência familiar, ou que ele tem um TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e outros nomes, né? Isso é uma tradução social para um certo tipo de vulnerabilidade, né? Mas quando eu recebo essa fala, ela está localizada num sujeito. E aí eu vou ter que, conversando com esse sujeito, investigando os lugares onde ele está, sendo criança, né? Na escola, no CCA que ele vai fazer contraturno da escola, na família, eu vou ter que investigar que respostas ele constrói especificamente para aquelas situações sociais de dificuldade, né? Então, buscando nele o que tem particular e o que tem de único na resposta dele, a gente acha que a gente ajuda, né? Se aproximando de um sujeito, então, que vai viver essas nomeações, que vai viver essas dificuldades do âmbito social, relacional, de uma forma única e que, portanto, vai ter que ser trabalhado também de uma forma com uma escuta única, né? Eu sinto assim, umas vezes, que acho que é uma das vantagens da gente juntar a psicologia hoje a vários fatores, é a questão da quebra dos mitos. Por exemplo, pais separados, filhos problemas. Sim. Pais alcoólatras, crianças com grande risco de alcoolismo. Sim. Eu lembro que no começo da minha profissão, isso era muito forte. Então, as pessoas já ganhavam o estigma logo de saída, né? Sim. Problema. E hoje, isso é um mito. A pessoa, como você falou, ela tem que quebrar isso, essa cadeia. Então, acho que o trabalho de vocês, eu acho importantíssimo, porque, na verdade, além de ajudar o sujeito a superar, ajuda também o social a quebrar alguns mitos, que não é assim. As pessoas hoje têm uma certa... Acho que o que você está falando me lembra assim, a potência da pessoa. Sim. Então, as pessoas têm uma potência que ficam sempre abafadas, com medo de alguma coisa. Quer dizer, eu vou desagradar, eu vou perder meu emprego, eu vou não sei o quê. Acho que essa quebra de medos, né? Que eu acho que é uma vulnerabilidade, né? Com um conceito um pouco mais ampliado, mas que a psicologia e a psicanálise pode ajudar essa pessoa. Então, Sim. deve procurar ajuda, né? Porque a gente tem uma potência interna para estar no mundo, né? Que nós estamos hoje, né, Paula? Sim, e que é sim. difícil quebrar esses mitos, né? Sim, sim, sim. Os nomes que a gente recebe para as formas de sofrer, né? Eles identificam um pouco o sujeito, né? Quando você diz, essa criança tem um déficit de atenção. Então, você está identificando de alguma forma, mas isso, especialmente na infância, tem um peso que muitas vezes é contraproducente, né? O sujeito, ele fica à mercê desse nome, muitas vezes ele se constitui a partir desse nome. Então, sim, tem um trabalho importante nosso aí que mas espera, o que faz esse sujeito ter essa reação? Como isso se processa neste sujeito, né? E muitas vezes o que você descobre é que o sujeito está fazendo resistência a alguma coisa que é exigida dele, que ele não pode dar naquele momento, né? E aí fica parecendo que ele é deficitário, inadequado, quando na verdade ele está mostrando a potência que ele tem de resistir a algo que está desencaixado com o que ele pode dar, né? Então, poder ir na escola e dizer, olha, talvez com essa criança aqui você vai ter que parar 1 minuto a mais
para quebrar um comando que você tem que dar para ela em etapas. Para essa aqui você vai ter que dar uma palavra de afeto diferente, né? Porque isso para ele é relevante. Ou esse aqui, enfim, pequenas coisas que ajudam a singularizar o sofrimento dessa criança, né? Nós estamos agora tentando fazer isso no ensino superior. Tentar quebrar esses mitos, porque ele chega e fala o seguinte: eu tenho déficit de atenção, então, professor, no ensino superior, então, assim, me entenda e não me exija muito, porque eu já estou de saída falando. Quer dizer, essa coisa de reduzir a potência, já estou lhe falando o quê? Sou disléxico, então não me cobre a escrita correta. Quer dizer, essas coisas que o indivíduo carrega e está chegando no ensino superior, a gente está tentando lidar com isso, né, Márcia? A gente está sempre tentando lidar com isso. Diz assim, não, peraí, você pode ser, mas agora você está num outro momento de vida. Você não pode... Traz um atestado, mas o atestado não é só você tem a possibilidade de mudar. Tem, não tem, vai elaborar. Então, acho que trazer essa possibilidade de mudança a qualquer momento. Acho que a psicanálise me ensinou isso, né? Eu fiz terapia psicanalítica também. Então, você pode mudar a sua história. Sim. A história não é determinista. Sim. Você tem o direito de mudá-la. E isto, vocês conseguem? Eu aposto que sim. A gente Então, sempre aposta nisso. Temos que trazer uma visão otimista. Você ficou falando bastante do sujeito, da reflexão do sujeito, da escuta do sujeito, e eu sei, né, porque trabalhamos juntas, que você também trabalha com grupos, você não trabalha exclusivamente com o sujeito, mesmo que você tenha o divã em algumas situações. Como é que é para você esse trabalho? Você acha que a questão da vulnerabilidade é melhor percebida no trabalho grupal ou você acha que é indiferente? Olha, muito boa questão, Márcia. Eu acho que o dispositivo individual, ele favorece um certo narcisismo do sujeito, porque você está lá falando eu, e os meus problemas, e a minha terrível vida, etc., né? Então, tem alguma coisa do grupo que imediatamente convoca o sujeito para perceber que a história de sofrimento dele não é única. Isso não quer dizer que o momento mais narcísico não tenha função também, né? Recontar a própria história também ajuda a desmontar os mitos, né? Que a gente vai fazendo, especialmente porque você não está contando para um ouvido neutro. Claro. Quem te escuta vai dizer, peraí, mas é mesmo? Será que isso determina isto que você construiu, né? Os mitos de como a gente acha que se construiu, eles são quebrados numa psicoterapia bem feita, né? A gente vai questionando isso. Agora, no grupo, tem um sujeito do seu lado também contrapondo uma história. Isso tem uma função muito interessante, né? Eu faço os grupos com criança na clínica psicológica do curso de psicologia, né? E, para mim, o que eu obtenho ali é de outra ordem do que eu obtenho com a criança sozinha. Porque, geralmente, essa criança que chega para a gente, ela está sofrendo com a dificuldade de estar entre os pares, né? E a situação da dupla, e de uma dupla que é muito assimétrica, porque você é um adulto recebendo uma criança, muitas vezes não convoca o que é mais difícil para ela. Então, eu tenho crianças que trabalham super bem individualmente comigo e chegam no grupo, apresentam outras coisas. Então, a convocação que o grupo faz para se posicionar frente a uma outra criança que vai apresentar as características dela, e outra, é um ambiente muito propício para aparecer e para a gente poder conversar e para a gente poder elaborar justamente aquilo que se coloca como mais problemático, né? Então, eu acho que o grupo, ele tende a acelerar o aparecimento dessas questões, especialmente para a criança, né? E a gente, como terapeuta, está sempre numa posição muito delicada tratando criança, porque muitas vezes você sabe de forma consciente de coisas que os pais contam que a criança não necessariamente pôde narrar, pôde saber, né? Então, tem lá delicadezas dos segredos familiares, etc. Mas as crianças colocam isso em xeque muito rapidamente, porque aquilo que você está
esperando ver se vai aparecer da própria história, ou que você pensa, bom, a mãe me contou um ponto, mas ainda não apareceu, quando que eu vou poder mexer nisso, etc. A outra criança vira e pergunta, e aí? E aquela história lá? Né? Ou por que você falou do seu pai desse jeito? Né? Ou por que você falou da escola desse jeito? E aí é muito interessante, porque nada melhor do que outra criança para ouvir uma criança. Elas fazem provocações entre si que ali favorecem muito o ambiente terapêutico. Né? E você acha que, pensando em vulnerabilidade, é mais complexo tratar as vulnerabilidades infantis do que as do adulto? Acho que são âmbitos distintos. Acho que trabalhar com a infância é uma responsabilidade muito grande, a questão ética é fundamental, né? Você tem que pensar, por exemplo, que o tempo que você está com a criança num espaço terapêutico, ela não está brincando, né? E que a infância não é para ser alvo da terapêutica, né? Você tem que pensar que a sua interferência é muito fundamental, quer dizer, vai fazer parte da constituição desse sujeito. Tem muitos outros envolvidos que você tem que trazer e trabalhar também, né? Então a questão da responsabilidade é muito grande. Receber um nome, por exemplo, de autista na infância tem um peso sobre a definição de quem será este sujeito muito diferente da fase adulta, né? Por outro lado, a criança e o adolescente também, eu trabalho com adolescente, gosto muito desse trabalho, porque eles são muito plásticos, eles estão muito menos estabelecidos nos mitos, nas verdades sobre si. Ao contrário, eles estão mesmo se havendo com todas as indefinições, com todas as possibilidades, né? Então tem muita rapidez e plasticidade no trabalho. O adulto tende a estar mais engessado nos seus lugares, então as complexidades são outras, né? Não acho que é mais fácil, mais difícil. Eu adoraria ficar aqui a manhã toda com você, mas eles já estão lá me avisando que eu tenho que terminar. Todos têm um minuto mesmo, que ele me avisou que é 1 minuto, para poder dizer algo que você acha importante, que você acha que eu não perguntei, e para se despedir dos nossos telespectadores. Ah, então, que bom. É uma conversa que tem ainda muita estrada para correr, né? É um comecinho de conversa, mas é muito bom participar dela e perceber que a gente pode fazer alguma diferença nessa conversa. Né? Faz mesmo. Faz mesmo. Obrigada, Paula. Obrigada por estar ótimo. comigo. Obrigada. Até uma próxima oportunidade.